Cláudio Abreu. Oferecimento Cemitério Metropolitano. O respeito que você merece. Engie Plus Construtora e Incorporadora. A qualidade faz a diferença. Alhambra Móveis. Design que inspira. Pet Pitangueiras Miramar. Cuidando do seu pet todo dia. Pessoal, trazendo uma pauta muito importante para vocês agora. Vocês sabem que a gente gosta de trazer aqui conteúdos que envolvem a nossa saúde, né? Como que tá a sua imunidade hoje em dia, hein? A sua disposição no dia a dia? Você tem praticado exercício físico? Você tem bebido água? Tá sentindo muitas dores no corpo? Como está o seu intestino? Pois é, a gente vai falar hoje sobre fator de transferência. Já ouviu falar nesse nome? Eu tô conhecendo agora. Aliás, entre aspas, porque eu tenho uma amiga que tá ali na ponta. Mostra, olha a elegância que elas estão hoje todas, né? Acho que é, irmão. Prazer, Lu. Tá contigo aqui. Querido. Nossa, fiquei tão feliz desse convite. Eu a conheci como cliente do Pet Pitangueiras, né? Muitos de vocês não sabem, mas eu tenho um outro ofício. E ela era minha cliente. E a gente se conheceu até num momento meio difícil, tenso, né? Não vamos falar disso agora, mas foi um momento tenso, né? E tá vendo como as coisas são? Tudo tem a hora certa. Não é? Tudo tem um momento. E aí ela veio e falou pra mim sobre fator de transferência. Eu falei, oh my God, o que é isso? E ela me explicou. E aí eu falei, você precisa falar isso pro meu público. E aí então, eu tô recebendo além dela a Patrícia Herrera, que ela é diretora da For Life, diretora comercial, né? Exato. Muito bom. E a Mariana Ximenes, que ela é terapeuta Ayurveda. Isso. Eu acho muito chique esse Ayurveda. Chique, né? É Medicina demais. tradicional indiana. É, traduzindo é isso, é medicina tradicional indiana, que ela enxerga a gente como um todo, né? Eu tô com uma dorzinha no joelho, alguma situação, ela olha o todo, é isso? Perfeito, nós somos corpo, mente e alma, não tem como separar. Então, Ok. quando qualquer questão que você está passando, a gente precisa olhar para todos esses pontos. Luciana, você conheceu a For Life, que é a empresa que trabalha com fator de transferência nos Estados Unidos ou no Brasil? Na realidade, eu conheci na Europa. Eu estava na Espanha e eu deixei meu cachorro aqui. Tá. Ele estava muito mal já, com câncer, e eu nunca tratei meu cachorro com quimioterapia, nada disso. Eu consegui Perfeito. mantê-lo bem durante 6 anos com medicina tradicional chinesa e terapia neural. E quando eu fui viajar, a veterinária falou para mim, Luciana, já fizemos tudo que era possível e infelizmente provavelmente você vai chegar, ele não vai mais estar aqui entre nós. De qualquer forma, eu tinha que ir. E lá na Europa, na Espanha, eu conheci uma amiga minha, né, na realidade, me apresentou uma outra amiga que ela estava de cabelo, ela estava indo para a academia e ela tinha um câncer seríssimo de seio. Uhum. E um papo puxa o outro, eu falei, mas isso serve para cachorro? Porque ela estava tomando os fatores de transferência. Isso serve para animal? Nossa, para animal isso é fantástico. E eu peguei e trouxe para ele. Ele viveu mais 6 meses, pleno. Ele teve, ele foi tranquilo, ele comia, ele andava, passeava, latia, brincava, tudo normalmente. 6 meses depois que eu passei a dar, né, ele deu um latido e ele naquele momento ele se foi. Então, o que o fator de transferência para mim me ensinou? Que o mais importante é que a nossa imunidade está em dia. Perfeito. Porque quando ela está em dia, ela trata do nosso organismo, ela dá para a gente a energia que as nossas células precisam. Então, foi assim que eu conheci, me apaixonei. Eu divulgo para quem for, porque realmente mudou a vida do meu cão, mudou a vida da minha família, mudou a minha vida, a vida do meu marido e de todos à minha volta. Não, Patrícia, ela falou muito bem, tá? Tanto que eu fiquei desesperado. Toda vez que eu encontrava, eu não falava nem mais de nada. Era disso que eu perguntava para ela. Pois Mas muita gente deve estar se perguntando, mas tá, vocês estão falando de fatores de transferência. O que são os fatores de transferência para o nosso público entender? Então, vamos lá. Bem, a missão da nossa empresa, que é a For Life, é cuidar de pessoas, cuidar do ser.
E a For Life, ela tem sim tem mais de 50 patentes Nossa. que são sobre fatores de transferência. Exatamente, que são fatores de transferência. O que acontece? É uma molécula que ela é extraída da gema do ovo Tá. e o colostro bovino. Que é aquele primeiro leite materno, que é super importante. Exatamente, Tá. porque praticamente todos nós já recebemos a nossa primeira vacina, que são através dos fatores de transferência da mãe. E aí, o fator de transferência, ele vai contribuir para aumentar as células do sistema imunológico, porque nós temos trilhões de células no nosso sistema imunológico, que são muito importantes Sim. para conduzir o nosso organismo. E a For Life, ela entra nessa missão de trazer saúde, longevidade, ajudar o sistema imunológico das pessoas. E, além disso, ela também tem um braço, que é um modelo de negócio, que traz o empreendedorismo. Então, ela também é muito forte. Além de cuidar dessa parte da saúde, ela tem essa parte do empreendedorismo. Mariana, Muito você bom. tava falando pra mim nos bastidores. Aliás, nós todos experimentamos, tá? Qual foi que a gente experimentou? Foi esse aqui? Foi. Eu Foi. dei. Esse é o Energy Ghost Sticks, como que fala? Ghost Sticks. Ghost Sticks. Ele O tem. que seria esse? Ele tem as frutas vermelhas. Eu considero um pré-treino, mas ele não é só. Olha aí, Rafa, pré-treino. Ele hein? não é só um pré-treino, porque normalmente você toma esses pré-treinos que você compra, Sim. eles te dão asas até ali, ali você cai, ele dispara seu coração e tal. O nosso, ele te dá um bem-estar, uma energia celular o dia inteiro e você consegue focar no que você está fazendo. Então, por exemplo, eu todos os dias de manhã, eu vou treinar, eu tomo antes do treino, presta atenção, porque normalmente o pessoal toma a proteína depois do treino. Como a For Life, ela é leve, a proteína da For Life é leve molecularmente, na hora que eu tomo, eu sinto bem, porque eu não vou de estômago vazio fazer meu treino, eu misturo o Go Stick junto com o Rio Vida na proteína, coloco sempre um pedacinho de boa gordura que eu retiro do avocado. Tá. E bato, faço blend, tomo e vou treinar. E vai treinar. Se você tomar isso 20 minutos antes do treino, o seu treino rende muito mais. E a sua energia continua até você falar, está na hora de dormir, e você vai e dorme. E o foco, porque a gente, inclusive, a For Life, ela tem a gente não fala para você, olha, compra lá. Não é assim que a gente trabalha. Nós gostamos de indicar para o cliente Tá. qual é o produto da For Life que é indicado para ele. Ideal para a Ideal situação pra dele. ele. Cada um tem um caso, né? Cada um Esse tem aqui um seria caso. para quem, por exemplo? Esse Pra aqui que a todos. gente. Qualquer um. Seja Pra- para ir treinar, se eu não quero treinar. Não, Se eu por sou exemplo, sedentário, não dá. você vai querer ir treinar porque você vai Vou ter uma querer. coisa. Eu tô você sentindo um vai ter... negócio estranho. Olha, Opa! mas dá uma energia mesmo, né? Dá uma energia Incrível. mesmo. Ele é incrível. E é uma energia boa. E tem outros sabores também? Ou esse- No Brasil a gente tem esse. No Brasil nós temos 12 E produtos. você falou que não tinha açúcar, né? Não tem açúcar. Então, para quem tem diabetes, essa questão, Perfeito. É perfeito. O Olha Rio só. Vida, por exemplo, o Rio Vida é qual? não tem aí? Não tá Ah, aqui? não temos. Não, Tá. o Rio Vida Não não tem tá aí. problema, mas pode. Mas o Rio Vida, que é o outro que você tomou, ele tem as frutas vermelhas. Só que na tecnologia da For Life, Ah, nós retiramos, tudo com nanofracionamento, nós retiramos todos os antioxidantes das frutas vermelhas e descartamos o açúcar. Então, as pessoas que têm diabetes, inclusive, elas têm Pode condição... dar pra ela. Pode trazer aqui. Ah, obrigada. Obrigado. Esse é o Rio Vida. Ah, mostra ali para eles na câmera. Esse é o Rio Vida. Então, aqui nesse produto, você tem, na realidade, é um rio de vida mesmo, porque Tá. ele é um antioxidante. Você sabe que a gente, no estresse que a gente vive, com a alimentação que a gente tem, com o ar que nós respiramos, a gente cria vários radicais livres no nosso corpo, inclusive quando nós treinamos, tá? Então, esse aqui, ele retira do nosso organismo, ele limpa o nosso organismo, limpa o nosso fígado desses radicais livres, e você tem, a sua célula, ela é mais longeva. Nossa. É muito, isso aqui é, e ele tem o mais importante de tudo, ele tem 600 miligramas de fator de transferência.
o que é 600 miligramas. Pelos estudos que foram feitos, né, porque nós fazemos estudos, todos os nossos produtos, eles são testados, eles são feitos estudos com placebo e o nosso produto, Tá. para a gente saber quanto tempo leva para o nosso sistema imunológico começar a funcionar. Eles descobriram que 600 miligramas por dia de fator de transferência, você começa a ter o seu sistema imunológico perfeito. Então, eu, por exemplo, tomo muito mais, porque na ProTF, que é a nossa proteína, também tem 600 miligramas de fator de transferência. Então, eu já pego mais um saquinho desse aqui, mais o que está no Go Stick, misturo e vou para a academia. E assim, o mais interessante de tudo, eu faço um treino pesado de musculação. Eu não tenho dores nenhuma. Eu não fico com aquela dor que dá de ácido lático. Eu não tenho nada disso. E no dia seguinte, se eu quiser, eu vou e faço outro treino bem pesado também. Então, isso para mim, é vida. Ô Mariana, como que você começou a entender a importância dos fatores de transferência? Porque você já é terapeuta há quanto tempo? Há 5 anos. 5 anos. Aí você conheceu os fatores? Faz 2 anos. E aí, o que você sentiu de diferença? Como que você ingressou isso no teu trabalho? A Lu estava falando que nós temos uma tecnologia diferente, que é nanofracionado. Certo. Então, imagina, provavelmente as pessoas já escutaram que a gente tem que mastigar bastante antes de... No quando mínimo a gente tá 7 comendo, vezes. Falam até 23 vezes É, e tudo aí- mais. 7 que a gente você deveria... engasga, né? Exatamente. Eu que mastigo 3. Que a gente deveria, que isso é importante, porque se, por exemplo, a carne chega inteira, lá é muito mais difícil para o processo de digestão. E quando a gente fala da nossa tecnologia nano é 10 a menos 9, Sim. então é muito pequena a partícula, então ela já chega muito disponível. E o que isso significa na prática? Significa o que a Lu acabou de falar da experiência dela. Vocês anotaram a receita? Ela Anotaram? é ótima de receitas. A Anotaram? receita do pré-treino. A Lu é ótima de receitas. Então, quer dizer que você vê o resultado muito rápido. Então, por exemplo, uma vizinha minha luta contra a diabetes e contra o sobrepeso desde criança. Ela, com 8 meses de uso dos produtos, nem eram todos o que ela precisava, ela começou com alguns, ela emagreceu 20 quilos. E por que é que ela conseguiu com isso e não conseguiu com outras questões? Porque ali, como ela via resultado, ela já estava perdendo peso, ela já... Por exemplo, ela já não tinha tanta fome à tarde, porque já os sinais de fome, eles são regulados por hormônios, como, por exemplo, leptina, grelina, sinais de fome e saciedade. Tá. Esses hormônios, por exemplo, a leptina e a grelina, são peptídeos. Os peptídeos estão super em alta. Muito, estamos A falando muito disso tirzepatida, agora. que é o Monjaro, a Sim. semaglutida, que é o Ozempic. Então, as pessoas estão conhecendo os peptídeos agora. Só que esses peptídeos, eles são químicos, eles são sintéticos, então eles têm muitos efeitos colaterais. A For Life, nós temos peptídeos há mais de 2 décadas, há mais de 25 Só, né? anos, Tá. estudando sobre isso. E isso é muito legal de falar, porque a gente não tem contraindicação. Todas as pessoas podem utilizar os produtos, os fatores de transferência. Não tem assim, mas está grávida. Mas não tem, a gente pode utilizar. A única questão que pode acontecer é você não utilizar todo, igual a Lu estava falando. Eu uso 600 miligramas ali, 600 ali, então eu uso às vezes mais do que deveria. Ela não vai ter nenhum problema de usar mais do que ela deveria. A única coisa é que ela não vai aproveitar tudo e vai ser excretado. E isso é muito bacana, porque às vezes a gente fica com receio. E os químicos, eles têm sim, se você usa um pouco a mais, tem sim efeitos colaterais, tem sim algumas questões indesejáveis. Vocês falam muito sobre os 3 R's. Reconhecer, responder e recordar. O que seria isso? Assim que a gente toma os fatores de transferência, por isso que a Lu estava aqui falando que a gente tem que beber bastante água. Porque Ai, meu Deus. Tá. São muitas tarefas de casa que Muito. serão colocadas mas em prática. faz a diferença, né? Quando a Faz gente muita começa... diferença. Faz muita diferença. E a água, ela é muito importante para nós, de uma forma geral, é o básico. Então, assim, por onde eu vou começar? Por beber água. Mas, quando você usa os fatores de transferência, é ela que vai levar esse produto, que são cápsulas, ou ali pelo próprio pó, é ela que vai levar para onde precisa. E ali a gente entende, no nosso sistema imunológico, a gente precisa. Quando a gente toma uma vacina, por exemplo, a gente reconhece aquele vírus, porque a vacina é o vírus. Então a gente reconhece, o sistema imunológico reconhece aquele vírus, vai relembrar aquele vírus e depois, quando vir, ele vai combater. Então, os fatores de transferência, ele faz isso no nosso corpo.
Ele Como foi a reconhece... questão da Covid? Com quem já... Boa. Vocês tiveram algum caso? De alguma... Nossa. Vários deve ter tido, né? Nós tivemos muitos casos. E o que acontece? Quando a gente fala sobre os fatores de transferência, foi justamente quando despertou as pessoas terem consciência de cuidar do sistema imunológico. Porque até então, antes dessa pandemia, as pessoas nunca se atentaram à importância do cuidado do sistema imunológico. Então, o que acontece? A For Life, ela foi uma empresa que ela não chegou naquele momento da pandemia. Ela foi uma empresa que ela já estava há mais de 2 décadas. Perfeito. E aí foi naquele momento que as pessoas começaram a se conscientizar da importância do cuidado do sistema imunológico. Muito Então, bom. já pegando o que a Lu falou e o que a Mariana citou, quando a gente fala de For Life, de fatores de transferência, de proteína, por exemplo, a nossa diferença, a diferença dos nossos produtos para os produtos do mercado, por exemplo, igual a Lu citou, existe uma recuperação muscular muito mais rápida. Por quê? Porque nós temos os fatores de transferência dentro dos nossos produtos. Então, essa é a diferença. Tá. Uma pessoa que se sente muito Posso? cansada. Posso complementar Por favor, rapidinho? claro. É porque você perguntou para mim com relação aos meus pacientes, o que eu Sim. vi de diferença, e eu expliquei um pouco, mas para amarrar toda essa realidade, quando os pacientes eles estão em um processo de tratamento, já estão utilizando todas as ferramentas, quando utiliza essa questão dos fatores de transferência, dos peptídeos que atuam no sistema imunológico, a gente consegue ver isso muito mais rápido. Então, a pessoa, por exemplo, que seja um processo ali de alguma questão mental, que o nosso país, infelizmente, é campeão, ansiedade, depressão, Muito. as pessoas, elas conseguem, esse mesmo, o Rio Vida, como a Lu disse, que é um rio de vida, consegue ativar esse bem-estar. E isso aconteceu muito também na Covid, porque não só as pessoas tinham uma imunidade melhor, sabiam reagir melhor às doenças, como um fato que pegou muito na Covid foram a questão mental. A gente não Total. saía. Então, a vida mudou, a gente tinha um medo do futuro, uma insegurança do que ia acontecer, porque eu não sabia quanto tempo ia durar, se a gente já está até hoje vivendo isso, verdade. o que ia ser. Então, a For Life ajudou muito as pessoas nesse sentido. Não só dela, como eu falei, de lutarem contra a própria doença, porque assim, a gente, diferentemente, algumas doenças a gente pode prevenir. Outras, como vírus, você pode pegar a gripe a qualquer momento, mas como o seu corpo vai reagir, esse que é o ponto que a For Life entra. Eu falo que a gente sempre segue 4 pilares, que são muito importantes, que é a alimentação, exercício físico, gerenciamento do sono e gerenciamento do estresse. Sono é importante, é verdade. Exatamente. Então, eu acredito que são 4 pilares muito importantes que todos nós devemos seguir. E eu falo que For Life, ela entra não só naquele momento que você está se sentindo cansado, que você tem uma dificuldade ali com a sua saúde no dia a dia, mas você também precisa olhar lá na frente. Todo mundo, acho que precisa chegar bem. Longevidade é uma palavra que é muito utilizada agora, mas poucos se conscientizam do que realmente precisa ser feito, que é seguir esses 4 pilares, associado a uma boa nutrição, de suplementos e também olhando lá na frente, né? Sempre né? ter uma longevidade. Luciana, se alguém que está assistindo a gente agora se interessou e quiser saber como que adquire algum produto da For Life, como que é possível? É um telefone, um site? Sim, pode ligar para mim ou mandar uma mensagem no meu WhatsApp. Vou deixar ele aqui embaixo para vocês, tá, gente? E eu procuro enviar um questionário, porque o que acontece? Vou dar uma ideia para vocês o quanto nós nos preocupamos com a saúde das pessoas. A For Life tem 2 produtos básicos. Ela tem um produto que ele ensina, ele é, digamos, a enciclopédia do seu sistema imunológico. Então, ele vai falar para as células do sistema imunológico como eles devem reagir. Então, aquela pessoa que tem rinite, sinusite, bronquite, todos os ites da vida, Meu Deus, o que ela tem? Ela tem, normalmente, um sistema imunológico hiperativo. Tá. Então, ela vê, o sistema imunológico vê uma mosca, em vez dele ir com um chinelo, ele vai com uma bala de canhão. Isso é uma alergia que cria. Doenças autoimunes. O que é uma doença autoimune? Olha o nome, né? Sistema imunológico. Então, é o seu corpo brigando com ele mesmo. Tá. Porque ele não está entendendo, ele não tem
o conhecimento do próprio organismo. Então, aí do seu lado a gente tem 2 tubinhos, um mais claro e um mais escuro. O mais claro é a inteligência do nosso sistema imunológico. E o mais escuro Esse aqui esse e aquele azul e esse- clarinho, o azul clarinho. Esse aqui. Isso, Ok. esses 2. O Trifactor Plus, que é esse, o que acontece? Esse é para as pessoas que têm um sistema imune extremamente baixo, Perfeito. Tá. Qualquer idade? qualquer idade. E o que acontece? Quando você tem esse sistema que ele pode ser até inteligente e você não tem uma alergia, mas ele não consegue reagir porque ele não tem número suficiente das moléculas do fator de transferência no sangue. E esse aí, ele aumenta em até 400 vezes em 2 horas o seu sistema imunológico. 400 vezes. As células NK, que é as Natural Killers, seriam as células que são matadoras naturais. Então, elas ajudam a... São os nossos guerreiros internos. Exatamente. São os nossos guerreiros. Ótimo. Entendeu? Eles vão ficar mais fortes. Exatamente. Vai ficar tipo o Rafa, assim, pra proteger a gente. Exatamente, tipo o Rafa. E assim, o mais interessante para você visualizar é como se seu organismo fosse uma rua e tivesse uma câmera vigiando o tempo todo. Tá. E aí passa o bandido. Se essa câmera estiver meio embaçada, ele não vai ver o bandido. Entendeu? E a maioria das vezes as nossas câmeras estão meio embaçadas, é isso? 99% Só nossas isso. câmeras estão meio embaçadas. Por quê? Devido à má nutrição. Perfeito. Hoje você vai comprar um chocolate e o chocolate que ele menos tem é massa de cacau. Ele começa com gordura hidrogenada, açúcar. Aí, quem sabe, lá no finzinho tem alguma coisa coisinha. de sabor cacau. Então, a gente está É comendo verdade. não alimento, nós estamos comendo produto alimentício. Isso o nosso organismo não entende, ele inflama. Entendeu? Por isso, quando a gente come algumas coisas, né? Puf, dá uma inchada. Exatamente. É a mesma coisa, efeitos colaterais. Pensa nisso, uma bula de remédio, Tá. que tem lá, que o médico fala, nem leia, porque senão você não vai tomar. Mas ali na bula, tem todos os efeitos colaterais que o seu organismo pode ter pelo remédio que ele está tomando. Perfeito. Por que isso? Porque o organismo não entende o que é aquilo que ele está tomando. Então, ele vai e joga em algum lugar no seu corpo que você vai estar, sei lá, você está tomando um remédio para o coração, vai te dar problema no fígado, vai te dar problema no rim, porque você não sabe, o organismo não sabe o que é aquilo, né? Ok. E nisso, esses 2 que são os que a gente indica, né, normalmente para as pessoas, mas para isso eu preciso saber se a pessoa tem o organismo hipoativo, hiperativo ou se ele precisa dos 2. Ótimo. Tá? Então, se alguém ficou interessado, entre em contato, quem sabe, né? Uma nova história pra você aí, claro, fazendo a sua parte sempre. Vocês gostaram? Passou rápido, né, meninas? Passou. Nossa, Muito. Tem que voltar, Ai, que judiação. Eu queria agradecer as 3, porque eu acho que a gente começou a aprender um pouquinho, né? A gente falou sobre essa questão do sistema imunológico, a nossa qualidade de vida que buscamos tanto. Eu sei que você que está em casa busca isso cada vez mais. Ninguém quer ficar jogado, né? Ninguém quer ficar acamado, ninguém quer ficar parado. Às vezes a pessoa quer sair, fazer exercício, mas não tem disposição. Então é informação, gente, é ciência, experiências diferentes que elas trouxeram aqui para a gente aprender um pouquinho sobre os famosos fatores de transferência. Você que chegou no final falou, meu Deus, eu perdi, não tem problema. Você vai assistir no nosso canal do YouTube, vai estar lá completa a entrevista depois, tá bom? E se tiverem dúvidas, entre em contato com o telefone da Luciana, que está aqui embaixo, para você entender mais sobre o assunto, tá bom? Meninas, muito obrigado, viu? Foi Muito obrigada. Foi uma aula. Nossa. Eu adorei. E o pior é que tem muito mais para contar. Contaremos nos próximos capítulos, tá bom pra você? Obrigado, viu? Obrigada. Obrigada. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. Someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work it out. And I promise you, kid, that I'll give so much more than I get. I just haven't met
might have to wait. I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. And somehow I know that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't need to fight it. Get it right, we'll be united. And I know that we can be so amazing. And being in your life is gonna change me. And now I can see every single possibility. And someday I know it'll all turn out. And I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get, than I get. Oh, you know it'll all turn out. And you'll make me work so we can work to work it out. O terceiro setor poderá atingir todo o seu potencial de crescimento através de uma contabilidade transparente que preza a confiança, responsabilidade e integridade. Uma empresa dedicada em atender organizações sérias que fazem a diferença na sociedade. Setor 3 Contabilidade. As melhores soluções contábeis para a sua organização. Homenagear é lembrar, celebrar a vida. Quando a saudade apertar da pessoa querida, seja um sorriso, um olhar, uma história que tem pra contar, um instante pra se recordar. Saudade não tem hora, dia, mês ou ano, mas tem um lugar. Metropolitano. Metropolitano, cemitério vertical. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a uma quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão do local ou acesse ingeplus.com. O maior encontro de negócios da Praia Grande chegou. Mais de 500 empresários, mais de 5 horas de networking e festa open bar. Saída Day 2026. Rodrigo Bocardi, Bruno Avelar, Ciro Bottini, Carla Sarni e outros grandes nomes do mercado te esperam no Palácio das Artes. Ingressos limitados, garanta o seu no Simpla. Cláudio Abreu. Oferecimento Cemitério Metropolitano. O respeito que você merece. Engeplus Construtora e Incorporadora. A qualidade faz a diferença. Alhambra Móveis. Design que inspira. Pet Pitangueiras Miramar.
cuidando do seu pet todo dia.